Por essa razão, você não deve jogar Free Fire. Melanie Paloma passava o dia todo jogando no celular. Estivesse em casa ou trabalhando, ela conseguia ganhar de todos, menos da sua melhor amiga. Um dia, ela soube que haveria uma competição de Free Fire, onde o vencedor ganharia muitos diamantes. Ela se inscreveu, mas viu que teria que jogar contra sua amiga, ficou muito brava e começou a pensar em como trapacear. Ela entrou na Deep Web e encontrou um hacker que ofereceu um chip para o seu celular. Esse chip poderia fazê-la ganhar sem ser descoberta, mas tinha um preço muito alto. Sem pensar duas vezes, Melanie Paloma disse que sim. Depois de um tempo, o chip chegou para ela em uma caixa meio úmida e estranha. Quando ela abriu, gritou muito alto. Não era um chip, era um cocô humano com um bilhete que dizia: Melanie Paloma foi banida para sempre. Por essa razão, você não deve comprar esse brinquedo doce. Tamara era uma menina rica que tinha tudo, mas era muito mal educada e fazia birra se não conseguia o que queria. Um dia, ela viu nas redes sociais que um novo brinquedo tinha sido lançado e imediatamente quis comprá-lo, mas o brinquedo era tão popular que já estava esgotado. Ela viu que sua melhor amiga tinha conseguido o brinquedo e decidiu que iria roubá-lo. Foi até a casa dela, a distraiu e pegou o brinquedo, fugindo com ele. Muito orgulhosa de sua façanha, Dulce Tamara se trancou em seu quarto e começou a brincar. Quando colocou a mão para ver a surpresa que havia dentro, sentiu algo muito estranho. Sua amiga tinha usado o brinquedo para juntar o cocô de seu animal de estimação. Foi assim que Dulce Tamara recebeu o que merecia e ficou com cheiro de cocô de cachorro na mão para sempre. Por essa razão, você não deve assistir Peppa Pig às 3 da manhã. Verônica, Mariela e seu irmão eram muito obedientes, já tinham terminado suas tarefas. A mãe permitiu que assistissem TV, mas pediu que desligassem às 3 da manhã. Eles concordaram e começaram a ver desenhos animados. Deu 3 da manhã, mas o menino quis ficar mais, já que começava seu programa favorito. Um pouco contrariada, Verônica Mariela aceitou. O programa começou, mas dessa vez parecia e soava algo estranho. De repente, o desenho olha para frente e diz: crianças, cheguem mais perto e venham conhecer o meu mundo. Eles acharam que era uma brincadeira e se aproximaram, mas quando fizeram isso, Peppa Pig colocou as mãos para fora da televisão e os levou com ela. Foi assim que Verônica, Mariela e o irmão dela ficaram presos dentro da televisão para sempre. Por isso você não deve comer ovos de Páscoa. Tiziana Marilyn trabalhava em uma empresa de telefonia. Ela e seus colegas eram responsáveis por atender as ligações das pessoas e resolver seus problemas. Mas sempre deixavam as pessoas horas esperando sem fazer nada. Chegaram as Páscoas e o chefe dela pediu para Tiziana Marilyn comprar os ovos de chocolate que seriam dados de presente a todos os funcionários da empresa. Ela procurou os mais baratos e ficou com todo o dinheiro que sobrou. Distribuiu os ovos e todos foram para casa muito felizes. As Páscoas passaram, ela voltou ao trabalho, mas seus colegas não chegavam. Só estava o chefe dela observando-a. Os telefones começaram a tocar e ela teve que atender todas as ligações sozinha. Os ovos que ela havia comprado estavam em tão mau estado que todos acabaram internados. Foi assim que Tiziana Marilyn teve que trabalhar sozinha e ouvir os insultos das pessoas para sempre. Por essa razão, você não deve dormir com o ventilador ligado. Angelícia Mila era uma menina muito inteligente, gostava de inventar artefatos e consertar coisas antigas. Numa noite muito quente, ela decidiu que dormiria com o ventilador ligado, já que não tinha ar-condicionado. Quando tentou ligar, o ventilador não funcionou. Mas como ela era tão inteligente, consertou o ventilador colocando um motor de motocicleta que encontrou na garagem, ligou e funcionou perfeitamente. Fazia um pouco de barulho, mas ela estava tão cansada que não se importou e acabou dormindo, sentada em frente ao ventilador, sentindo o ar fresco. Mais tarde naquela noite, o ventilador começou a tremer e a girar cada vez mais forte. Angelícia Mila continuava profundamente adormecida, enquanto o barulho e a velocidade aumentavam cada vez mais. Quando ela acordou, as hélices do ventilador voaram direto para o seu rosto e Angelícia Mila ficou sem cabeça para sempre. Por essa razão, você não deve usar aromatizadores de ambiente automáticos. Angela Pamela passava o tempo todo perseguindo e espionando seu ex-namorado. Ela estava obcecada e queria saber tudo o que ele estava fazendo. Um dia, ele a pegou observando-o pela janela, então decidiu fechar as cortinas. Muito irritada, Angela Pamela fez um plano. Ela entraria na casa do ex e instalaria uma câmera escondida para poder espioná-lo o tempo todo. Ela subiu até o primeiro andar e entrou silenciosamente pela varanda. Instalou a câmera dentro do aromatizador de ambiente, onde ficou perfeitamente camuflada.
Quando estava prestes a sair, o aromatizador ligou, jogando perfume direto nos olhos dela, deixando-a sem visão e fazendo com que tropeçasse e caísse direto pela varanda. Foi assim que Angela Pamela caiu sobre uma pedra e seu espírito ficou preso na casa do ex para sempre. Por essa razão, você não deve ter anões de jardim. Elizabeth Roxana era obcecada pelo seu jardim. Regava as plantas todos os dias, podava o gramado e sentava-se para tomar limonada observando suas flores. Mas sentia que algo estava faltando. Um anão de jardim perguntou à sua vizinha onde poderia consegui-los, mas ela disse para não fazer isso, porque os anões de jardim costumam trazer maldições. Ele comprou um de qualquer forma e o colocou ao lado de suas plantas. Uma manhã, levantou-se para cuidar do seu jardim, como fazia todos os dias. Enquanto podava, ouviu seu telefone tocar, saiu correndo, mas não viu a estátua do anão e bateu com o dedo mindinho do pé nela. Foi assim que Elizabeth Roxana jogou o anão no lixo e infelizmente perdeu seu dedo para sempre. Por essa razão, você não deve seguir receitas da internet. Elizabeth Yamila era fanática da internet, passava o tempo todo assistindo vídeos e testando receitas virais. Um dia, apareceu para ela a receita do bolo perfeito, mas tinha um ingrediente que era impossível de encontrar. Elizabeth Yamila estava tão decidida a conseguir o ingrediente que entrou na Deep Web e o comprou ilegalmente. Quando ela recebeu, fez o bolo e ele ficou perfeito, o sabor era incrivelmente delicioso. Ela ofereceu aos vizinhos, que gostaram tanto que passaram a comprar seus bolos. Um dia, toda a vizinhança começou a se sentir meio estranha. Estavam tontos, com dor de estômago, e alguns até desmaiaram. O ingrediente secreto, na verdade, era cocô de pombo moído. E foi assim que todos descobriram. Chamaram a polícia e Elizabeth Yamila acabou presa para sempre. Por isso você não deve acampar. Angelita Margarita odiava a natureza, ela preferia passar o dia inteiro trancada no quarto jogando videogame. Seu pai disse que eles iriam sair de férias para acampar em uma floresta. Muito irritada, Angelita Margarita pediu, por favor, para ficar em casa, mas ele não deixou. Eles chegaram ao acampamento, montaram a barraca e Angelita Margarita decidiu passar o dia jogando seu jogo favorito no celular. Mas ela levou um grande susto quando viu que não tinha sinal. Desesperada, ela saiu em busca de Wi-Fi ou sinal de telefone, até que chegou ao topo de uma montanha e conseguiu. Ela estava tão empolgada que não percebeu que se aproximava cada vez mais da borda do precipício na floresta. Ao alcançar o objetivo, ela pulou de felicidade, mas uma gaivota voou e roubou seu celular. Desesperada, ela correu atrás dela, mas a gaivota fez cocô em seu rosto. Foi assim que Angelita Margarita ficou sem seu telefone e com cheiro de cocô de passarinho no cabelo para sempre.